Nós estamos falando sobre sermos sensíveis à voz do Espírito Santo e nós não podemos ignorar a presença dele. Amém? Na época do Congresso de Louvor, no mês passado, o Senhor me deu uma frase que me cativou. Ele falou assim: não ignore a minha presença, zele pela minha presença. E enquanto eu estava meditando sobre essa frase que o Senhor me deu, eu fiquei pensando, né? Como você se sentiria se você entrasse aqui na igreja e ninguém te desse atenção? Como você se sentiria se você chegasse aqui dentro e as pessoas simplesmente te ignorassem, não olhassem para você, sabe? Se você fosse um visitante e ninguém desse a paz para você, eu tenho certeza que você se sentiria desprezado, você se sentiria rejeitado. E muitas vezes nós fazemos isso com o Espírito Santo. Muitas vezes o Espírito Santo está operando no meio da palavra, no meio dos pregadores. Muitas vezes o Espírito Santo está operando nas células. Muitas vezes o Espírito Santo está operando em meio aos louvores. E a gente está ignorando os feitos dele. E como que a gente ignora os feitos dele? Simplesmente sendo distraído. Não se distraia. Não se distraia, porque a presença do Senhor é real. Nós devemos zelar por essa presença. Ela é o bem mais precioso que nós temos. Você tem carro? Você tem casa? Você tem uma família? O Espírito Santo ainda é mais valioso do que tudo isso. Então zele pela presença dele. Você pode abrir a Bíblia comigo em João 10, 27. Em João 10, 27 está escrito assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Vamos ler todo mundo junto? Vamos lá? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Senhor, esta é a tua palavra, que o Senhor possa falar conosco esta manhã mais uma vez, que não venha apenas como um conhecimento, mas como uma revelação para os nossos corações, que essa palavra venha cair em terra fértil, em nome de Jesus, e que toda a distração, Senhor, que o inimigo às vezes coloca no nosso meio, venha cair por terra a partir de agora, que nós possamos estar sensíveis à tua voz em meio à palavra, em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós estamos falando sobre sermos sensíveis à voz do Espírito Santo. E o que nós devemos fazer para sermos sensíveis? Nós já aprendemos muito e vamos aprender mais, porque o mês ainda não acabou. Mas o que nós podemos aplicar ainda mais dentro desse tema? Ser sensível à voz do Espírito Santo. Primeiro, nós precisamos entender quem é o Espírito Santo. Você não consegue ter amizade com quem você não conhece. Isso não acontece. Você precisa conhecer o seu amigo. Você precisa conhecer aquele que você quer se relacionar. E o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo fala, o Espírito Santo sente, o Espírito Santo mostra, o Espírito Santo se move, o Espírito Santo cura, intercede e ele guia e dirige. Isso tudo são atributos de uma pessoa. O Espírito Santo é alguém, não é algo. Nunca se refira ao Espírito Santo como algo. O Espírito Santo não é algo, ele é alguém. Amém? Ele é alguém. E você precisa saber quem ele é. E a pergunta mais séria, talvez, que a gente deve fazer dentro desse tópico é: como eu me torno um amigo do Espírito Santo? Primeiro, sabendo quem ele é. Eu já falei aqui quem ele é. Ele é uma pessoa. Segundo, conhecendo ele, passe tempo com o Espírito Santo. Da mesma forma como você gosta de se reunir com seus amigos para você, não sei, ir para um shopping, comer um lanche, um podrão. Você gosta de ir no shopping comer uma casquinha com seus amigos para ficar batendo papo, altas horas no WhatsApp, passando tempo com eles. O Espírito Santo é um amigo. O Espírito Santo é o nosso amigo e nós devemos passar tempo com ele. É lógico que a nossa forma de se relacionar com Deus é diferente de se relacionar com uma pessoa como nós. Ele é Deus, temos que ter reverência, nós temos que ter um zelo pela presença dele, mas ele é amigo.
Teve um tempo atrás que eu comecei a procurar referências bíblicas sobre como Deus nos trata. Porque eu comecei a entrar em conflito quando eu via visões de outras pessoas em relação a Deus. Porque Deus, na minha visão, eu sempre aprendi que Deus é muito próximo de mim, Ele mora dentro de mim. E eu sempre vi Deus como um amigo, tanto é que as minhas orações aqui na igreja ainda oro bonitinho. Lá em casa eu me rasgo, eu falo coisas assim, sabe, como um amigo mesmo. Eu falo tudo, não consigo esconder nada dele. E eu comecei a entrar em conflito porque eu começava a ver algumas pessoas tratando Deus como alguém muito distante. Ah, Deus está sentado no mais alto trono, e aquela coisa, aquele cuidado extremo, e nós temos que ter. Mas sabe o que a palavra diz? Em Isaías 59, se eu não me engano. O Deus que está sentado no mais alto trono, olha só a discrepância. Ele fala que Deus está sentado no mais alto e sublime trono. Esse mesmo Deus que nós devemos ter reverência, zelo e tratá-lo como um rei, com respeito. Esse mesmo versículo diz que esse mesmo Deus escolheu habitar nos corações quebrantados e contritos. Ou seja, Deus está próximo. Se você chegou aqui tendo uma visão de um Deus distante, um Deus que abençoa lá do trono dele, irmãos, a Bíblia nos mostra que ele está dentro de nós. Nós somos templo e morada dele. Nós somos a casa dele. Então, você não precisa tratar Deus como alguém distante. Não, ele está muito longe de mim. Ele está sentado no trono. Não, ele está sentado também no seu coração, através do Espírito Santo. Ele é seu amigo, irmãos. Às vezes a gente fica com essa coisa, com esse extremo cuidado, e às vezes a gente tenta esconder algumas coisas de Deus por vergonha, porque realmente ele é muito santo. Eu fico lendo às vezes a passagem de Isaías 6, quando Isaías viu o trono de Deus, ele disse: ai de mim que sou homem de lábios impuros. Quando ele viu a majestade de Deus, ele viu como um espelho, e ele viu quanto ele era sujo e imundo nos lábios dele. Ele era um homem de palavras sujas. Quando nós contemplamos ao Senhor, nós vemos a discrepância da santidade dele com a nossa sujeira por causa do pecado. É inevitável. Todas as vezes que nós contemplamos ao Senhor, nós vemos essa diferença entre nós e ele. Mas Deus não nos rejeita por causa disso. Sabe o que ele fez com Isaías? Ele mandou um anjo tocar com a brasa do altar nos lábios dele. Para quê? Para mudar a forma como ele vivia. E aí, sabe o que, depois de Isaías contemplar, ser purificado pelo anjo do Senhor, sabe o que aconteceu? Ele disse: quem nós vamos enviar? E aí Isaías corresponde: envia-me a mim, Senhor. Todas as vezes que você contempla o Senhor, ele vai te purificar, irmãos. Porque você vai ver essa diferença. Mas aí depois ele vai perguntar para você: e aí, eu posso te enviar? Eu posso te usar? Eu posso fazer de você um instrumento de cura para as pessoas? Então o Espírito Santo, ele é o nosso amigo. Seja amigo dele também, não ignorando a sua presença e sabendo quem ele é. Ele é Deus, onipotente e vê todas as coisas. Amém? Glória a Deus. E aí, continuando por esse caminho de sermos amigos do Espírito Santo, de sermos sensíveis à voz do Espírito Santo, nós precisamos ser facilitadores do Espírito Santo. Quando você se relaciona com um amigo, você não vai dificultar a vida do seu amigo. Gente, porque você não é amigo da onça, amém? Você é um amigo de verdade. E quando você é amigo do Espírito Santo, você facilita as coisas para o Espírito Santo. Se você ministra aqui em cima, você vai facilitar as coisas para o Espírito Santo. Você vai se consagrar na sua casa, você vai orar, você vai estudar as canções que você vai ministrar, porque você não quer atrapalhar o agir do Espírito Santo. E é a mesma coisa quando nós estamos no nosso dia a dia. Quantas vezes o Espírito Santo não quer te usar como um canal, como um caminho para as pessoas se chegarem até ele através de você. E aí, é aí que você tem que ser um facilitador do Espírito Santo. Facilite o caminho para as pessoas chegarem até ele e conhecerem ele.
Amém? Salmos 25:14 está escrito: o Senhor confia o seu segredo aos que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Olha que interessante, aqui está até diferente, né? O Senhor confia o seu segredo aos que o temem, os leva a conhecer a sua aliança. Sabe o que isso quer dizer? Um amigo conta segredos. Um amigo, ele é confidente. Um amigo fala coisas que não falaria para ninguém. Eu tenho minhas pessoas confidentes, que eu confio coisas da minha vida que eu não abro aqui num sermão, por exemplo, de domingo de manhã. Tem coisas que eu não falo numa roda qualquer, mas tem pessoas contadas a dedos, amigos meus contados a dedos, que eu me abro. Eu falo coisas que não falaria nem mesmo para alguém que convive comigo. Será que a gente não pode fazer isso com o Espírito Santo? Não conseguimos esconder nada dele. Por mais que a nossa oração ainda seja carregada de vergonha por causa de algum pecado que a gente cometeu, por causa de alguma injustiça que a gente fez contra alguém, por causa de algo que a gente fez e se arrepende, o Espírito Santo consegue ver tudo. E por mais que as suas palavras não consigam expressar, por causa da vergonha talvez, o Espírito Santo sabe, então não esconda nada dele. Mas aqui o Salmo está dizendo que esses segredos não é a gente que conta, é ele que conta para nós. Vocês entenderam? O Senhor, vamos interpretar? O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem. Que segredos são esses? Só o Espírito Santo sabe. Cada um de vocês tem uma vida com Deus, que é diferente da minha, porque nós somos pessoas diferentes, e o Espírito Santo nos trata conforme indivíduos. Somos todos iguais diante dele, mas ele nos trata como indivíduos. Há direções específicas para cada um de nós, e é no nosso secreto com ele, que ele confia os segredos aos que o temem. Porque quando nós estamos direcionados à presença do Senhor, nós temos que ter temor. E aos que o temem, a palavra diz que ele confia segredos, porque ele é amigo. Amém? Glória a Deus. E aí vem a grande pergunta: como reconhecer a voz de Deus no nosso dia a dia? E aí eu quis frisar essa palavra, como reconhecer a voz de Deus no comum. Irmãos, porque no extraordinário, num culto poderoso, num culto onde está todo mundo cheio do Espírito Santo, às vezes é muito fácil a gente reconhecer a voz dele. Um irmão vem, fala uma profecia, a gente reconhece a voz dele. Um outro vem através de um sermão e solta uma revelação ali, e você na hora entende que é o Espírito Santo falando com você. Mas e no dia a dia? Que não tem um irmão pregando do seu lado, que não tem a irmã do coque rodando na igreja. Quando é que você consegue ouvir a voz de Deus no seu dia a dia? Nós vamos descobrir isso. Primeiro você precisa estar aberto para ouvi-lo. Um coração endurecido não sabe discernir a voz de Deus. Muitas coisas nos atrapalham de ouvir a voz de Deus. Ontem no treinamento vocacional nós aprendemos que tem orações que Deus não responde. Tem orações que Deus não concede. E aí tem vários versículos que falam por quê. Falta de perdão, falta de amor ao próximo, a falta de relacionamento com Deus. O que mais que foi falado ontem? A vida conjugal, que a Bíblia fala que o marido, quando ele é abusivo com a mulher, as orações são interrompidas. E tem mais uma que eu esqueci. A falta de fé, incredulidade. E tem mais uma. Está na minha cabeça, mas não vem a palavra. A falta de fé, incredulidade e o egoísmo. Lá em Tiago está escrito que nós oramos, quando oramos para os nossos próprios prazeres, Deus não responde, porque não oramos segundo a sua vontade. E um coração endurecido não sabe discernir a voz de Deus. Antes de querermos ouvir a voz dele, precisamos nos limpar. Lembra que eu falei de Isaías? Isaías viu Deus assentado no alto trono.
E o que ele fez? O que Deus fez com ele depois que ele viu, teve essa visão? Ele limpou os lábios de Isaías. Então, para você ouvir a voz de Deus, você precisa se limpar. A palavra diz que ele se revela para nós de diversas formas, mas o coração limpo é aquele que sabe discernir a voz do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. E a oração é como a água que amolece o nosso coração. Um crente que não ora, ele não tem relacionamento com Deus. E um crente que não tem relacionamento com Deus, ele tem um coração duro. Um coração duro. Ele não sabe tratar o outro bem. Ele não tem palavras boas para dizer para os outros. Ele não sabe interpretar os versículos para quando vier uma tempestade ele se firmar na rocha, como aprendemos no mês passado. É um coração duro, porque não ora, não lê a Bíblia, não sabe ouvir a voz de Deus. E esse relacionamento, essa oração no seu dia a dia, vou frisar muito isso, no comum, é o que faz o seu coração se amolecer. Você está precisando perdoar alguém? A oração vai fazer seu coração se amolecer. Eu não consigo perdoar. Irmãos, ora até o seu coração se amolecer. Chega no seu quarto e seja sincero. Para de ficar tentando orar de forma assim, escondendo as coisas de Deus, que isso não funciona. Deus já sabe tudo. Então é melhor você já ser sincero. Isso não vai mudar Deus, mas vai mudar você. Chega no seu quarto e fala: Espírito Santo, eu não consigo perdoar. Meu coração está duro. Essa pessoa cometeu uma injustiça comigo e eu acho assim que ela precisa ser vingada. Seja sincero com o Espírito Santo. Gente, Deus não se choca com essas coisas. Deus sabe de tudo. Seja sincero e ore até o seu coração se amolecer, porque a oração é a água que amolece o coração. E aí depois você vai conseguir, de ter amolecido seu coração, você vai conseguir ouvir a voz do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. A segunda coisa que nós devemos fazer para nós ouvirmos a voz de Deus no comum é entender os meios pelo qual Ele fala. Uma pessoa confusa, ela não vai entender como o Espírito Santo fala. E você precisa saber como Ele fala. Porque às vezes a gente fica tentando de um jeito, mas na verdade o Espírito Santo está falando de outro. E você precisa ter essa sensibilidade de saber por onde o Espírito Santo está falando, qual o meio dele está falando. E aí, diante de tantas coisas que a nossa vida cristã se alimenta, nós precisamos direcionar para aquilo que está nos dando mais resultados espirituais. Então, o Espírito Santo pode falar com você na sua meditação individual. Às vezes ele pode usar alguém. Muitas vezes o Espírito Santo usa alguém. Ontem nós tivemos aqui o culto de jovens e foi uma bênção. E o Espírito Santo usou pessoas aqui. Usou pessoas, falou coisas específicas para mim, para outras pessoas também. Então, Deus pode usar outras pessoas. Mas o Senhor também pode falar diretamente com você, no seu devocional, na sua vida com Deus. O Espírito Santo também pode falar nos sermões que são pregados aqui na igreja, ou em qualquer outra que você visitar. Porque aquele que prega, ele está se baseando na palavra de Deus. E a palavra de Deus é a voz de Deus para as nossas vidas. É a direção de Deus para as nossas vidas. E aí eu dou uma dica para vocês, irmãos. Não se distraiam quando vocês estiverem ouvindo alguma pregação. Porque às vezes Deus libera revelações ali e você está tão assim distraído no botão automático que você simplesmente deixa passar. Às vezes Deus já te deu a solução e você deixa passar. Então não se distraia. Você está ouvindo a mensagem? Fique atento, porque não são apenas palavras. A Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia. Então se o pregador está como um mordomo aqui oferecendo a Bíblia para vocês, a palavra de Deus não vai voltar vazia. Só que daí entra aquilo que a gente já aprendeu. Não sejam apenas ouvintes, mas praticantes. Então, quando vocês ouvirem, entenderem que é a revelação do Senhor, pratiquem. Amém? Glória a Deus. A gente também pode ouvir a voz de Deus através dos nossos pensamentos, da nossa consciência.
O Espírito Santo nos dá, muitas vezes, direções dentro dos nossos próprios pensamentos. É uma sabedoria a mais que Ele dá para a gente em alguma situação. É alguma palavra que vem na nossa mente e a gente fica pensando, eu acho que é isso que o Espírito Santo quer. Só que para que nós consigamos discernir o que é o nosso pensamento e o que é a voz do Espírito Santo, o que é a nossa consciência, o que é a voz do Espírito Santo, tem um caminho de relacionamento que nós devemos trilhar. E aí, irmãos, voltando para a questão da amizade, lembrem sempre que o Espírito Santo é nosso amigo. Quando você tem uma amizade muito profunda com alguém, o olhar já fala, não é verdade? É verdade ou não é? O olhar já fala. Lá em casa, muitas vezes, a gente não precisa nem falar. A gente se olha e a gente entende tudo. Quando alguém acorda meio de mau humor assim, a gente se olha assim, vou nem falar nada. Vou ficar na minha para não levar uma patada aqui. Porque a gente se olha, a gente conhece, a gente sabe quando temos intimidade. Aí, irmãos, se você não sabe discernir a voz do Espírito Santo, ou se eu não sei discernir a voz do Espírito Santo, na minha mente, na minha consciência, talvez é porque falta intimidade. Aí você precisa se aprofundar mais, orar mais, deixar seu coração ser mais moldado a Ele. E aí você vai conseguir discernir, isso aqui não é meu pensamento, isso aqui é o Espírito Santo falando comigo. Igual Samuel, lembra? Samuel era pequenininho, olha que interessante. Samuel era uma criança e Deus chamou Samuel. E aí Samuel ficou em dúvida. Se eu não me engano, 3 vezes o Senhor chamou Samuel. Samuel. E ele pensando que era o profeta. Samuel. Até que na 3ª vez, o profeta, que já tinha a experiência da intimidade, chegou para Samuel e falou, Samuel, quando você ouvir mais uma vez a voz do Senhor, você vai dizer o quê? Eis-me aqui, Senhor, o teu servo ouve. Olha a diferença de alguém que tem intimidade e não tem. Samuel era uma criança, ainda não tinha um relacionamento aprofundado com Deus, ele ainda estava em construção. Mas o profeta já sabia discernir a voz do Senhor. É isso que nós devemos fazer. Quando o Senhor te chamar, se você tiver intimidade, você vai falar para Ele, Espírito Santo, eu sei que é o Senhor me chamando. Não é qualquer um. Essa voz é diferente. Meu ouvido está afinado. Meu ouvido está sintonizado. Eu estou conseguindo entender que é o Espírito Santo falando comigo. E eu tive uma experiência na semana passada, que eu não vou contar o que é agora, porque é um testemunho futuro, mas eu estava num acampamento de outra igreja, né? O Espírito Santo me dirigiu através de um sonho para eu ir para esse acampamento. Eu não entendi o porquê, mas depois que aconteceu tudo, fez sentido na minha cabeça. E já no primeiro culto, eu lembro que chegou uma mulher para orar por mim. Eu estava lá tocando, ministrando com eles, e ela falou palavras que, irmãos, na hora eu percebi que era a voz do Espírito Santo, porque era uma voz diferente. Eu não estou falando de ouvir a voz, literalmente, mas as palavras que ela falou para mim eram palavras diferentes. Não era apenas a oração que ela estava fazendo. O Senhor abençoa a vida do Jeff, o Senhor abençoa o ministério dele. Não, ela falou ali sobre coisas que eu estava orando há algum tempo. E quando ela disse, casou com tudo. Na hora, eu não verbalizei isso, mas no meu coração eu disse, Espírito Santo, eu sei que é o Senhor. Eu sei que é o Senhor falando comigo. Porque, assim como nós lemos lá em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Quando o pastor fala, quando o bom pastor fala, quando o pastor dos pastores fala, irmãos, as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. E aí, eu não sei se vocês já viram um vídeo de um pastor que ele estava distante das ovelhas, era um pasto enorme assim, esse vídeo aí já está viralizado. E aí ele solta um som
E de longe as ovelhas começam a se reunir. Aí começa a vir ovelha daqui, ovelha dali, elas começam a vir perto, até chegar no pastor. Eu achei tão interessante aquele vídeo, eu mostrei para o meu pai esse vídeo, eu falei, pai, olha que interessante. As ovelhas, literalmente as ovelhas, não mais de forma simbológica, mas o animal, a ovelha, ele sabe exatamente qual é a voz do pastor. E aí Jesus aqui em João 10:17, 2000 anos atrás, ele diz o quê? As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Eu as conheço e elas me seguem. Você é ovelha do Senhor, irmão. Então, quando o Espírito Santo te chamar, quando o bom pastor te chamar, você não vai ficar distraído. Você vai ouvir a voz do seu pastor. Você pode aplaudir ao Senhor por esta palavra? Aleluia! Oh, Jesus! Fala, Senhor. Nós queremos te ouvir, Espírito Santo. Não queremos andar mais distraídos. Nós não queremos, Senhor, mais ouvir outras vozes que não seja a tua. Em nome de Jesus, fala aos nossos corações, Senhor, e nós iremos te seguir. Aleluia. O outro caminho pelo qual nós precisamos entender que Deus fala conosco é na oração e na consagração. A consagração nos aproxima de Deus. Samuel foi consagrado ao Senhor. E cada vez mais que os anos foram passando, ali, no primeiro contato que ele teve com Deus, ele não soube discernir que era Deus. Ele precisou da ajuda do profeta. Mas os anos foram passando e nós vemos em toda a história do profeta Samuel que ele foi se aprofundando com Deus e foi totalmente aprovado por ele, porque ele tinha intimidade com Deus. Se você quer ser aprovado pelo Senhor, se aprofunde no relacionamento, seja um bom amigo do Espírito Santo, um facilitador dele, e ele vai te aprovar. Amém? A terceira coisa que nós devemos entender, para ouvirmos a voz de Deus no comum, no dia a dia, é que você precisa perguntar e questionar cada passo ao Espírito Santo. E aí eu coloquei uma frase aqui: quem não pergunta não tem resposta. Se você toma decisões sem perguntar ao Senhor, irmãos, aí fica difícil, né? É como um filho que toma decisões sem perguntar para os pais. Ah, pai, eu tenho que fazer isso, eu tenho que não fazer? Não, já vai lá e faz. Deus é nosso pai. E se você toma decisões sem perguntar para o Espírito Santo, aí fica complicado. Aí realmente você está com o coração duro, o seu orgulho está falando mais alto e dizendo assim: eu consigo sem a ajuda do meu amigo. E aí é lógico que o Espírito Santo não vai falar ao seu coração, ou você não vai saber ouvir quando ele falar. Porque quem não pergunta não tem resposta. Mas se você, em cada passo que você der, você falar: Espírito Santo, esquerda ou direita? E o Espírito Santo vai falar: direita, tô brincando. Esquerda ou direita, Senhor, para cá ou para lá? O que eu faço? E aí Deus vai falar: filho, faz isso, faz aquilo, faz isso. Fala isso, fala aquilo, se cala, fica em silêncio. Se você seguir todas as direções do Espírito Santo, irmãos, sua vida vai dar certo. Às vezes a gente se questiona e se lamenta porque a gente não sabe ouvir a voz do Espírito Santo. E a gente toma decisões sem nem perguntar para Ele. Amém? Então é isso. A quarta coisa que nós devemos entender para ouvir a voz de Deus no nosso comum é valorizar o silêncio. O silêncio. A gente está vivendo uma época de muito barulho. A gente está vivendo uma época de muita ansiedade. Eu tenho que fazer. Aquela frase que eu li esses dias. A gente está tão acostumado com a rotina exaustiva que quando a gente para e não faz nada, a gente se sente culpado. Irmãos, não se sinta culpado de você descansar. Não se sinta culpado em você tirar um dia para não fazer nada. Você precisa de silêncio, você precisa descansar, você precisa parar a sua rotina exaustiva para não fazer nada, literalmente, e esperar o Espírito Santo responder. Porque no barulho fica muito difícil ouvir a voz do Espírito Santo. Olha, se o Gabriel subir aqui, tocar uma música,
Aí eu pego o teclado, toco outra ao mesmo tempo. Aí o Pedro sobe aqui e toca outra. Aí vem o Alan e toca outra no violão. Já são 4 músicas. Aí chega a Júlia, sobe aqui em cima e canta uma outra música. Aí chega a minha mãe, ela sobe aqui e canta uma outra música. Já são 6 músicas. Aí chega aqui o Davi e começa a cantar outra, esmerilando, como ele gosta, né? Cheio de firulinha. E aí, como que a gente vai discernir o que está acontecendo? No nosso dia a dia acontece isso. A gente ouve o barulho do mundo, a gente ouve a voz do nosso inimigo, a gente ouve voz de pessoas que querem nos atrapalhar, que não são facilitadoras, mas às vezes são até usadas pelo inimigo para nos distanciar da presença de Deus. E aí a gente fica tendo que separar. Peraí, essa voz aqui é o quê? Eu não estou conseguindo identificar. Será que é a voz de Deus? Mas está tão confuso isso aqui. Irmãos, a gente precisa de silêncio. A oração precisa de silêncio. Você fala? Claro, é uma oração. Oração é falar. Mas na oração, na sua vida com Deus, você precisa de silêncio. Às vezes eu faço isso. Às vezes eu estou lá em casa com o meu teclado, e aí eu começo a orar, e aí eu deixo o piano lá, o som soando, e eu fico esperando uma resposta de Deus para alguma coisa, para algo que eu pedi para Ele. A nossa oração precisa ser assim, porque a gente vai ter muita dificuldade de ouvir a voz de Deus no barulho. São muitos ruídos. O ruído é diferente de som. Ruído é um barulho chato. O som a música, né, melhor dizendo, é algo organizado, é algo orquestrado. A gente consegue discernir. Agora, esse monte de música que eu falei aqui em cima, imagina que a gente sincronize aqui os nossos instrumentos e toque a mesma música. Vocês vão conseguir entender a mensagem, vocês vão conseguir entender as notas, vocês vão conseguir entender os arranjos. Na nossa vida, a mesma coisa. Pare para ouvir a voz do Espírito Santo. Pare para ouvir a voz do Espírito Santo, em silêncio. Senhor, me ajuda a aquietar minha alma, meu Deus. Eu estou tão ansioso, eu estou tão querendo explodir. Mas você precisa parar para ouvir a voz de Deus. O silêncio precisa ser valorizado nesse relacionamento. Na maioria das vezes, o Espírito Santo fala no silêncio. E foi assim com Elias. E aí eu gosto dessa ilustração que eu já vi vários pregadores fazerem, né? Eles comparam as 3 vezes que que Elias viu algumas coisas com algumas rotinas da nossa vida. Por exemplo, um culto. Um culto onde todo mundo está falando em línguas. É línguas para cá, é línguas para cá, e todo mundo está lá pulando, celebrando, dançando. Talvez essa seja a tempestade que Elias viu no monte. Vocês estão entendendo? Lembra da passagem de Elias? Talvez essa seja a tempestade. Elias estava na caverna e ele viu algumas coisas. Ele viu uma tempestade, um trovão. Deixa eu ver. O vento forte. Eu acho que era isso. Ele viu um vento, uma tempestade. Depois veio fogo. Veio um monte de coisa, gente. Depois vocês podem ler a história que está em 1 Reis. Cadê? Eu coloquei aqui. Não é possível que eu não coloquei. 1 Reis 19. A partir do versículo 9. E aí a palavra diz que a voz de Deus veio numa brisa suave. Olha o silêncio. Passou. Aí ele percebeu que era Deus. Deus estava ali. Às vezes Deus não vai estar numa manifestação aqui dentro da igreja. Ele vai estar, amém? A igreja aqui é consagrada ao Senhor. Mas eu quero que vocês entendam a minha analogia. Às vezes Deus não vai falar com você se você estiver pulando, dançando e celebrando. Isso talvez seja uma expressão da sua adoração. E está tudo bem você fazer isso. Talvez Deus não fale com você no seu dia a dia quando o dia estiver mais conturbado. Quando tiver tudo barulho. Muita gente falando ao mesmo tempo, muitas vozes. Mas talvez Deus fale com você quando você se cala e espera uma resposta dele. Assim foi com Elias e assim é conosco também. Então, eu estou aqui para dizer para você, quer ouvir a voz do Espírito Santo? Faça a sua alma se aquietar. Faz ela ficar quietinha na dela. Opa, fique na sua aí. Deixa Deus falar. Porque às vezes até os nossos pensamentos nos atrapalham. Uma alma barulhenta não consegue ouvir
confunde facilmente com outras vozes. Então, irmãos, vocês querem ouvir a voz do Espírito Santo? Amém? O que você está precisando esta manhã? Você veio necessitado de quê? Você precisa de uma direção para sua família? Vá pensando aí, vai caçando aí na sua mente. Você precisa de uma cura? Você precisa de uma orientação de Deus para você tomar alguma decisão no seu trabalho? Você precisa de uma direção de Deus para você tomar uma direção na sua vida profissional ou na sua vida financeira? O que você tem dificuldade? Nós vamos orar agora. E nós vamos ouvir a voz do Espírito Santo. Deus, muitas vezes, não precisa usar um profeta, irmãos. Faz assim comigo, levanta a mão direita. E diga assim comigo: somos templo e morada. Sabe por que eu gosto de frisar isso? Porque Deus não habita apenas no coração dos pastores. Deus não habita no coração dos bispos. Deus não habita no coração dos apóstolos, aqueles que têm títulos. A palavra diz que Deus habita na igreja. E nós somos a igreja. Independente do título que você tem, independente de qual cargo você tem na igreja, o Espírito Santo habita dentro de você. E você pode ouvir a voz do Espírito Santo diretamente aí dentro do seu coração, na sua mente. E agora, você que pensou naquilo que você necessita, a gente vai orar e o Espírito Santo vai falar com você. Amém? Feche seus olhos. Deixe a sua alma se aquietar. Se for preciso você respirar. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença. Espírito Santo, Tua palavra diz que Tu és o nosso Consolador. A Tua palavra diz que o Senhor intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Senhor sente a nossa dor. O Senhor sente a nossa preocupação. O Senhor sente. O Senhor ouve. Por isso, Senhor, eu oro para que nesta manhã os Seus filhos recebam direção. Direção na família. Direção conjugal. Direção, Espírito Santo. Nós precisamos de direção. Deixa o Espírito Santo falar o seu coração. Aquieta a sua alma nesta manhã. Toda alma perturbada, que toda alma barulhenta, que toda alma ansiosa encontre a paz do Espírito nesta manhã. Que toda ansiedade seja lançada fora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que toda dificuldade que nós temos de ouvir a voz do Espírito seja lançada por terra, em nome de Jesus. Satanás, você não pode atrapalhar. Você não pode atrapalhar o agir do Espírito Santo. Se você confundiu alguém aqui, se você falou coisas no ouvido, sussurrou algo no ouvido de alguém aqui, e essa pessoa está presa nessa voz errada que não deve ser ouvida, em nome de Jesus, nós repreendemos agora, e que ela seja liberada para ouvir a voz do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aquieta minha alma,
Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma. Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma. Faz meu coração ouvir tua voz. Queremos te ouvir, Espírito Santo. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Aleluia. Irmãos, eu senti aqui no meu coração de falar que Deus sente a sua dor. Eu não sei para quem é, mas o Espírito Santo sente a sua dor. Ele intercede com gemidos inexprimíveis. Gemidos vêm de alguém que está sentindo dor. O Espírito Santo entende, ele compreende. Ele não é indiferente à sua dor. Amém? Glória a Deus. Vocês podem aplaudir ao Senhor Jesus? E continuem esse mês e os próximos com o coração aberto, porque o Senhor vai falar cada vez mais às nossas vidas. Aplauda mais forte ao Senhor. Aleluia. Tu és digno, Senhor. Aleluia. Glória a Deus.